Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Hoje Tem Conversa, o podcast do seu Marília Hoje Notícias. E como é bom poder estar aqui com você em mais uma edição do nosso podcast, abrindo aí a nossa terceira temporada, muito legal. E de casa nova, a gente está aqui agora na CPM, a Casa do Podcast Marília. A gente quer agradecer muito aí ao Atos, ao grande Luca Gomes, pelo carinho que fomos recebidos aqui. Muito obrigado mesmo. É uma honra e um privilégio poder estar trabalhando nesse tempo aqui com a Casa do Podcast Marília. Bom, e a gente, neste primeiro episódio dessa terceira temporada, tem a honra de receber essa personalidade, esse grande amigo, Guilherme Moraes, que é, inclusive, colunista do Marília Hoje Notícias e muito nos honra com sua presença. Guilherme, seja bem-vindo aqui no nosso Hoje Tem Conversa. Só que agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui, inaugurando essa terceira temporada, uma responsabilidade muito grande, e falar a respeito da legislação, da defesa do consumidor, de todo esse movimento que tem aí em torno do consumidor, muitas coisas boas, algumas nem tanto, e solucionar efetivamente o problema daqueles que realmente precisam por meio da legislação. A defesa do consumidor é sim uma lei muito importante, precisa ainda de muito avanço, é por isso que a gente está aqui para discutir e chegar em pontos melhores. Que legal, e eu quero aproveitar e lembrar que os nossos patrocinadores também já quero agradecer, são eles, a nossa Casa Viva Melhor, que é revendedora da FA, a Casa Viva Melhor é uma loja incrível, você tem aí tanto na 9 de julho, quanto tem também na Pedro de Toledo e conosco a Ventilador e Casa, na Avenida República, quase esquina ali com a José Bonifácio, Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Quero agradecer também a parceria da Unimar, a Universidade de Marília, que está conosco também nesta terceira temporada. Um grande abraço para toda a equipe também do Prever, Planos Prever, Cliniprev, na pessoa do Wilson Marques, do Ricardo, que é o nosso diretor de marketing lá, o nosso muito obrigado por essa parceria em mais uma temporada. E também, claro, está com a gente aqui Esmeralda Shopping, meu amigo Moisés Júnior, muito obrigado pelo carinho sempre aí do Esmeralda Shopping, assim como do Colégio Água Viva de Marília. São os nossos patrocinadores que a gente quer saudar aqui, agradecer muito pela presença, dizer que é realmente um privilégio tê-los aí, está passando aí na tela, inclusive, ao longo do podcast, você vai podendo confirmar aí os nossos parceiros. Mas, Guilherme, vamos falar assim, Guilherme Moraes, gente, advogado, especialista em direito do consumidor, 21 anos atuou no Procon de Marília, não dá pra gente pensar em Procon sem pensar no Guilherme, assim como era o seu Dirceu, né? Exato. Nosso querido Guilherme Moraes. Guilherme Moraes, 21 anos, desses 21 anos, durante 8 anos foi lá o diretor do Procon e, quer dizer, você tem uma história muito próxima dessa questão do direito do consumidor, alguém que vive na prática, né, e vive ainda advogando Sim. nessa causa também. Eu queria que você falasse pra gente, você até falou, precisa, né, a lei é boa e tal, mas a gente precisa estar acompanhando, estar perto, porque assim, o nosso código do consumidor brasileiro, ele é uma referência, né, ou pelo menos já foi. Como é que ele é visto hoje, não só no Brasil, mas como no mundo? É uma lei muito importante, é uma referência ainda, é uma lei que ela está aí vigindo desde 1990. Nós temos muitos países europeus, inclusive, que copiaram a nossa legislação. Nós temos também um grande movimento legislativo, inclusive, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, para atualizar a lei, e a bancada ali que protege, que defende o Código de Defesa do Consumidor, tem travado guerras e lutas muito árduas para que o código não seja alterado, para que sejam estabelecidas leis aí no entorno. Uma curiosidade, o código é de 1990, no código todo não existe nenhuma vez a palavra internet escrita. Pois é. Né? Então nós temos aí a vigência de leis correlatas, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Superendividamento, que atualizou o código. Mas a legislação ela precisa sim, assim como uma peça muito rara, uma joia muito rara, precisa ser cuidada todo dia. Não são raras as vezes que nós vemos afrontas ao Código de Defesa do Consumidor, práticas abusivas, práticas lesivas, que têm trazido muitos problemas para os consumidores, principalmente para os idosos, principalmente no que diz respeito ao superendividamento, porque hoje o crédito é muito fácil, mas o dinheiro muito fácil é muito caro.
e isso não é ponderado. Então, a atuação nossa na frente do PROCON, em todo esse período, visou sempre isso. Estar do lado do consumidor, observar o lado do mais fraco, sem, lógico, prejudicar os fornecedores que querem o bem do consumidor, que é o destinatário final de toda a sua prestação de serviço. E isso tudo eu posso te dizer que encerramos agora esse ciclo com muito orgulho, com muita honra. Com certeza nós temos, né, assim como você citou o seu Dirceu, ele também tem o seu nome aí gravado na história da cidade, na defesa do consumidor, e que as futuras gestões cuidem do que foi feito, analise com muito cuidado, com muito critério, tudo aquilo que precisa ser feito, porque o consumidor, não porque o Guilherme quer, mas pela lei, ele é fraco, ele é vulnerável, ele é hipossuficiente, ele precisa de cuidado. E ao longo da sua história aí no PROCON, e a gente ressalta que o Guilherme foi desligado aí, se desligou do PROCON no final do ano, né? Sim. Com essa nova gestão, você não está lá no PROCON mais. Mas é importante a gente ressaltar aqui que você travou algumas batalhas assim históricas, né, na cidade, como, por exemplo, postos de combustível. Postos de combustível, essa talvez seja mais emblemática, um dos nossos maiores enfrentamentos, né? Todo mundo sabe ali que na Avenida Tiradentes tinha um posto de combustível muito barato, mas que não vendia combustível. E nós conseguimos, junto com uma atuação assim incrível de alguns parceiros, a Secretaria de Estado, da Fazenda, o Posto Fiscal, alguns outros parceiros, a Polícia Civil inclusive, conseguimos banir do mercado consumidor aqui da cidade esse tipo de prática, assim como também empresas de consórcio que ofertavam financiamentos, mas não eram consórcios. Depois a gente tinha uma série de situações desfavoráveis para o consumidor, e isso aos poucos, Marcos, foi sendo tirado, sendo afastado do nosso mercado consumidor, porque quando a lei ela é cuidada, ela é aplicada com responsabilidade, com todo o dinamismo que o órgão precisa ter, não tem espaço para quem lesa o consumidor. Então, isso me orgulha muito, é uma coisa que está aí escrita na história, essa trajetória e todos esses acontecimentos, ninguém vai apagar, e isso é pela cidade, é para a cidade, para que sirva de exemplo, porque dá para fazer. Com pouco, dá para fazer muito, e sempre fizemos. Falando da atuação do PROCON, por exemplo, que eu quero partir do PROCON adiante, tá? Sim. Quer dizer, o primeiro socorro ali do consumidor acaba sendo o PROCON, é uma grande alternativa, quando bem estruturado, como nós sempre tivemos aí na cidade. Isso é importante, é uma ferramenta poderosa. Em algumas situações, isso acaba não prosperando de acordo com a expectativa do consumidor. Acontece. E aí nós temos uma sequência jurídica, é isso? Judicial. Sim. E aí tem uma atuação também do advogado especialista em direito do consumidor. Isso é importante também a gente destacar. É importante. A atuação do PROCON, ela visa reequilibrar a relação de consumo ali em esfera administrativa. Tem que necessariamente... para evitar ali o jurídico. É para evitar a judicialização. Tá. Infelizmente não é tudo que consegue. Infelizmente existem algumas empresas que preferem, né? Não se curva ao direito do consumidor, espera tentar vencer o consumidor pelo cansaço, e daí é necessária a atuação do advogado. O que é triste, mas que muitas vezes acaba dando certo, né, para a empresa, né? Vencer pelo cansaço, né? Sim, até por conta da burocracia que o próprio judiciário impõe na aplicação e no deslingeiro do processo. Né? A gente tem uma série de processos distribuídos, inclusive no nosso escritório. Existem processos em que o consumidor bate o pé, afirma que não assinou o contrato, que aquele dinheiro não foi para sua conta, tem perícia realizada, existem uma série de situações, e ainda há dúvida com relação à sentença que vai ser prolatada pelo juiz. São situações muito complexas, mas precisa ser feito. A atuação jurisdicional em favor do consumidor é uma grande arma, e aonde efetivamente dói na empresa, que é o bolso, né? Hoje muita gente acaba partindo para as redes sociais, onde ir, não ir Marília, faz um textão lá, lamentação e tal, acaba sofrendo inclusive uma ação por parte da empresa, tem que pagar a indenização, então não é o caminho. O caminho é, quando não solucionado, é a judicialização.
A judicialização, ela, na maioria dos casos, é feita pelo juizado de pequenas causas, e ali existem pessoas também muito sensíveis à causa do consumidor. A tutela jurisdicional do Estado, ela vem como uma boa mão que apazigua as situações e recoloca tudo no seu devido lugar. E o consumidor tem sim sido representado. Nós temos muitos êxitos nos nossos processos, alguns aqui na cidade, outros no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas é importante frisar: o consumidor só vai conseguir extirpar do mercado de consumo esse tipo de demanda, esse tipo de situação, a partir do momento que se insurgir contra ela. Não dá para ficar só reclamando em casa, não dá para ficar só esperando as coisas acontecerem, a gente tem que agir, e daí a importância do advogado, daí a importância do processo judicial para recolocar tudo em ordem, quando o consumidor, por meios próprios, o que é muito difícil, tá? Em via administrativa, seja no PROCON, no Reclame Aqui, seja na plataforma Gov, não consegue solucionar seus problemas. Quer dizer, é uma alternativa e deve ser considerada, né? Deve muito ser considerado. Agora, um outro ponto também que me chama a atenção, Guilherme, hoje, que eu sinto o consumidor ser lesado à torto e à direito por aí, são os golpes bancários, né? Via Pix, utilização de cartões, enfim, de maneira inadequada e tal. E eu vejo ainda uma grande limitação, não só da esfera do direito do consumidor, como até na questão criminal mesmo, para punir essas pessoas, a polícia e tal. A gente percebe ainda uma certa dificuldade em identificar ali os responsáveis. Mas isso também seria uma outra esfera, porque o fato é a responsabilidade do banco com o cliente, né? Mas isso ainda não tem sido uma situação generosa para o cliente, não. Eu tenho visto o cliente só ficar na mão até aqui. Falta fiscalização do poder público, falta uma aplicação maior e mais severa das leis que punem. Hoje, por exemplo, a maior multa que o PROCON pode lavrar gira em torno de 10 milhões de reais. Se nós pensarmos aí numa grande empresa de telefonia, ela tem o dobro de clientes disso ativos. Então, se ocorre lá um vazamento de dados, que a grande maioria dos problemas hoje inicia-se no vazamento de dados. Dados sensíveis, dados que deveriam ser protegidos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, e não são. São comercializados livremente. Hoje, quem quiser comprar um banco de dados para fazer cobrança, se não conseguir pela internet, na Praça da Sé ou em qualquer cantinho de São Paulo, consegue comprar. Então falta punição. A partir do momento que o consumidor está submetido a essa situação, ele tem-se ali ampliado o que está na legislação que verte a respeito da vulnerabilidade. Em condição normal, ideal, o consumidor já é vulnerável. Imagina o Guilherme recebendo uma ligação: olha, é do banco tal, sua conta é tal, o seu saldo é tal, e tem uma transação sendo efetivada, é sua? Não. Confirma seus dados, e aí, a partir daí, o consumidor baixa a guarda, e é onde as coisas acontecem, infelizmente. Eu acho que eu perdi o retorno aqui, não sei se o pessoal tá tudo certo aí, não. Tudo certo, a gente perdeu só o retorno aqui. Mas aí é o seguinte, então a gente precisa pensar também em orientar, né? Campanhas de orientação, porque é muito o número. Eu falo pelo próprio site que a gente traz as notícias aí no dia a dia da polícia, a gente percebe o alto número. Tem dias que você tem ali 5, 6 ocorrências só nesse sentido. Exatamente. Infelizmente, é uma situação endêmica e muito problemática. O consumidor, por vezes também, Marcos, ele acaba pagando para ver. Acaba tendo uma situação de será que dá certo? Às vezes é o que eu estou pensando que seja. E isso acontece com todo mundo, com todos os consumidores que tem hoje. Quem já prestou concurso público tem seus dados na internet, tem seu nome, dados de nascimento, CPF. Então tem que tomar muito cuidado. Se a gente for analisar de uma forma um pouco mais fria, o banco não vai colocar alguém pago com o dinheiro dele para analisar e verificar se a gente está gastando muito ou não, para gastar menos e ele receber menos. Isso é uma loucura, é utópico. Então, dessa forma,
o consumidor tem mesmo que tomar muito cuidado, mas o banco também. E as empresas em geral têm que ser mais reticentes e mais cuidadosas com os dados dos consumidores. Posso te dar um exemplo. Quando da aposentadoria do meu pai, isso há algum tempo atrás, quem avisou o meu pai que ele estava aposentado não fui eu, advogado, não foi o INSS com a carta de concessão, foi a financeira ofertando um empréstimo. Então, já sabia ele o nome dele, o CPF, o número do benefício, a data do benefício de concessão. Então, isso tudo é muito prejudicial e é muito assustador saber que isso acontece e que tem tanta gente, infelizmente, caindo nesse tipo de golpe. Quer dizer que quem avisou o seu pai foi o banco. Foi a financeira. A financeira. Já tinha tudo. Tirou de nós, inclusive, a possibilidade de ligar e falar, olha, parabéns, está aposentado, vai descansar. Então quem avisou foi a... É um absurdo, né, cara? Absurdo. Se for pensar nisso, e a gente tem aí também a outra situação, infelizmente, recorrente, a informação de vazamento de dados. Esses dias, inclusive, essa semana nós tivemos aí uma confirmação, mas aí tem aquela situação, não, olha, não foi simples, não é um vazamento que comprometa e tal, mas quando você entrega na mão de malandro qualquer que seja a informação, ela acaba ficando perigosa, né, contra o povo. Muito, isso tudo se agrava com a ampliação da utilização da inteligência artificial. Sim. Né? Hoje a gente abre o Instagram, abre o Facebook para dar uma olhadinha nas redes sociais, tem lá o Celso Russomano falando que tem dinheiro no banco para clicar aqui e receber aqueles valores de volta. Então, teoricamente, uma figura que é para proteger está ofertando uma situação que é uma fraude. Não se tem critério, não se tem cuidado por parte aí também das redes sociais, que, na minha opinião, respondem de maneira solidária à medida que tomam conhecimento desse conteúdo e não fazem nada para bani-lo. Então, respondem sim, na minha opinião. Isso já é uma vertente das jurisprudências. A gente tem entendido que o consumidor tem que cada vez mais desconfiar de tudo. Sim, você falou uma coisa interessante. Eu creio que a rede social ela tem falhado muito nisso, mas muito. Porque você percebe anúncios, né, patrocinados de golpes. Sim. E aí você denuncia, várias pessoas denunciam. Eu vou dar um exemplo muito próximo agora da gente. Não isso acaba sendo lesa a sociedade, né? Porque o projeto Amor de Criança do Dr. Francisco Agostinho tem lá uns vídeos. Os caras criaram um perfil numa rede social aqui, e esse perfil está como, em vez de Projeto Amor de Criança, está como Instituto Amor de Criança, mas usando a logo do projeto. E aí pedindo ajuda para crianças doentes, tal, e ali, sabe, gerado por inteligência artificial, com um médico ali fake, com paciente doente fake, e pedindo ajuda e levando muita grana da sociedade marilhense, daqueles que simpatizam com o projeto, que estão desinformados a respeito. Sim. E agem de boa fé, ajudando e tal, mas você vê um evento desse patrocinado nas redes sociais e você alertando, denunciando, ele troca o vídeo, mas permanece com o golpe. Exatamente. E esse tipo de situação, esse especificamente, ele lesa de dois lados. Ele tira o dinheiro do consumidor que está de boa fé e não deixa o dinheiro chegar num projeto que é de suma importância na nossa cidade. Então, ele fere o bolso de um lado e prejudica o tratamento de saúde do outro. Então, rouba duas vezes. Rouba duas vezes. E hoje, são raras as denúncias que são feitas para Facebook, Instagram, TikTok e outras tantas redes sociais que são analisadas em tempo hábil, porque o patrocínio às vezes dura pouco tempo, um dia, dois, porque não dá para manter um golpe muito tempo, porque senão ele acaba caindo. As denúncias elas não são tratadas em tempo hábil. Quando analisadas, na maioria das vezes a nossa denúncia é improcedente, e quando procedente, o anúncio já não está mais no ar. Já não está. Então o buraco já foi exatamente. Aberto. Então, é muito complexa a situação. O consumidor, fica aí a situação, a obrigação do consumidor desconfiar de tudo. É melhor não, às vezes, realizar um pagamento. Eu tive um super amigo meu essa semana que me ligou, olha, eu paguei um boleto e o oficial de justiça está na porta da minha casa
para levar o carro embora. Mas eu estou com o comprovante do pagamento. Eu ganhei 60% de desconto no saldo devedor. Poxa. Um golpe. Era golpe. Entendeu? Mas como que o golpista sabe dessa informação? Sabe que ele está devendo, sabe o número do contrato, o carro, o chassi. Percebe? Então, o banco, sim, tem responsabilidade. Tem a obrigação e o dever de guarda desses dados. Mas isso não é feito. Esses vazamentos só vão acabar quando, efetivamente, Banco Central, agência reguladora, quem quer que seja, de forma definitiva e de forma também a corrigir efetivamente o problema com fins didáticos, for lá multar, cassar a licença, proibir a comercialização, como aconteceu aqui durante a minha gestão no Procon com a empresa de consórcio. Conseguimos cassar 2 empresas de comercializar dentro da área da jurisdição aqui da Justiça Federal, consórcio na cidade de Marília, o Calçu, a Chapada. Por quê? Não vendia consórcio, vendia sonho, vendia ilusão, entregava problema, entregava prejuízo, entregava dissabor e, infelizmente, empurrava o consumidor para o processo judicial que tinha aí 2 anos, 2 anos e meio. Eu me lembro. E sabe-se lá como que se resolvia essa questão. Em alguns. É por isso que eu digo, no caso desse seu amigo, você deu o exemplo do carro, isso na justiça, muito provavelmente ele consiga ganhar. Desde que consiga... Vão entender que a responsabilidade... Porque esse é o ponto, né? Entender a responsabilidade do banco. Exatamente. O desafio é esse. Agora, deve ter um lobby tremendo em cima disso também, né? Eu tava, enquanto você falava, que eu tava procurando um jeito sutil de dizer isso aí. Um lobby é bom, né? Um lobby exatamente. Quem paga a campanha política não é o consumidor que teve seu carro tomado. Não, ele só vota. São bancos, são grandes empresas, grandes conglomerados. E a legislação ela nunca vai ser alterada para prejudicar esse pessoal. A gente tem que tomar conhecimento e entender isso tudo também. Né? Por vezes, quando a gente vê uma lei entrando em vigor, vê o espírito, vê o texto da lei, a gente tem que entender ou tentar entender o que está por trás. E é aí que as coisas pegam. Então, muito cuidado, muito critério, não tem desconto, não tem... A situação é aquela e ponto. Então, infelizmente, hoje está sem o carro, amargando um grande prejuízo, com uma incerteza absurda do processo judicial e aguardando. Vamos ver o que acontece. Não é fácil não. Agora a gente está chegando num período também que é um período de muito consumo, que é a Páscoa, né? Então você tem essa questão dos ovos de Páscoa, a questão dos peixes também, tem muita coisa nesse sentido. É também um momento de o consumidor estar atento. Muito atento. Hoje a gente tem um dimensionamento dos produtos, uma diminuição dos seus tamanhos, né? Hoje, esses dias eu fui ao mercado, tem ovo de Páscoa R$150. Né, num país que o salário mínimo está 10% do salário mínimo para comprar um ovo de Páscoa. Quem tem aí 2 filhos e 2 sobrinhos já matou o orçamento. O de galinha também não está fácil também não está. Então, é de se pensar alternativas. A defesa do consumidor, isso voltamos para a esfera administrativa, ela tem o dever de informar, de cuidar, de manter o consumidor informado. As pesquisas de preço são essenciais. E o consumidor tem também essa responsabilidade. É para ele a destinação daquilo tudo. Então, assim, pesquisar preço. Não raras às vezes encontrávamos, durante o nosso estado no Procon, 250% de diferença nos preços. E isso tudo obriga o consumidor a olhar e evitar compra de última hora, que é o salutar. Para que a gente tenha também uma melhor dinamização, um melhor dinamismo da efetividade, da eficiência ali do nosso orçamento doméstico. Porque o superendividamento está aí. O banco emprestando dinheiro, juros e tudo isso, percebe, verte para o superendividamento. Ovo mais caro, a conta de energia mais cara, o salário comprando menos e o consumidor empurrado de novo para o superendividamento. A oferta do crédito ali está negativada. Você está com o seu telefone aí, possivelmente no final do podcast, nas suas redes sociais vai ter lá oferta de crédito, vai ter uma série de coisas, porque isso que está escutando a gente também. Então, né? Então, e já partindo... Bobo de quem acha que não, né? Bobo de quem acha que não.
meu celular está com a câmera para baixo, então nada acontece, pelo contrário. Então, isso tudo a gente parte para uma outra situação que tem sido também muito eficiente na Justiça, que é a repactuação de débitos. A aplicação da Lei 14.181, que é a lei de superendividamento, e tem aí solucionado o problema de muitos consumidores. No processo que é distribuído, é feito, elaborado pelo advogado, um plano de pagamento. Esse plano de pagamento, por meio da ação judicial, são notificados todos os credores do consumidor e é chamado ali para uma audiência onde o juiz, as empresas aceitando ou não, efetiva seu acordo. Caso não aceite, o juiz homologa ou sentencia o plano de pagamento. O superendividamento hoje ele é tão sério que tem uma lei para tratar dele, entendeu? Assim como existem leis para tratar de muitas coisas são prejudiciais, proibido matar, não pode matar. O superendividamento também tem uma lei para tirar o consumidor desse buraco, desse canto aí tão difícil da sociedade. É muito complicado. Muito complicado. E o índice de superendividados hoje no Brasil é altíssimo. Mas por quê? Tudo caro, crédito muito fácil, muito acessível. Hoje todo mundo que tem um celular com internet tem acesso a qualquer banco. Baixa lá o aplicativo do banco, faz um cadastro com a sua foto e a partir daí, movimentando essa conta, daqui a pouco tem um cartão de crédito na mão. Não precisa mais ir em agência, não precisa mais levar documento, está tudo muito fácil e necessariamente tudo muito perigoso. E é aí que a situação ela se afunila de maneira muito prejudicial para o consumidor. E quando que a gente pode imaginar, né, Guilherme, que o consumidor ele vai ter essa... Na verdade, fugiu aqui o que eu te pergunto. Na verdade, voltando na questão do superendividamento. Quando é que ele é considerado um indivíduo superendividado, né? Ele precisa estar em que nível de dívida? Quando as suas contas superam os valores dos seus rendimentos. Não eu tenho minha casa financiada. Prazer, superendividado. Prazer, superendividado. Estamos todos. A questão do endividamento, todos nós somos endividados. Sim. Todo mundo tem um boleto de água, luz, é endividado. Os boletos. Isso. Quem supera a somatória daqueles boletos, supera o valor dos seus rendimentos, é uma situação de superendividamento. Que mais cedo ou mais tarde vai explodir, né? Vai virar uma bola exatamente. Quando nós começamos a discutir a aplicação da lei de superendividamento, tinha-se aí uma questão que a lei fala da garantia do mínimo existencial. E o que é o mínimo existencial? Qual é o seu mínimo existencial? Qual é o meu mínimo existencial? Muitas discussões, órgãos de defesa do consumidor dizendo que isso não tem que ser regulamentado, e eu acho que não tem mesmo, porque varia de uma situação para outra. Hoje tem aí uma vertente que fala em 30% da margem não consignável. Então é 30% de 70%. Tá. Tô igual a ex-presidente, né? É 30 de 70, Então, mas fica fácil de entender. Isso aí é o núcleo duro do nosso salário, o que deve ser resguardado. A partir de então, existem empresas hoje que ofertam crédito para nós, empréstimo consignado. Sim. E existem aquelas que ofertam o empréstimo com débito em conta. Isso tudo tira de nós a possibilidade de sair para tomar um sorvete com a esposa no fim de semana, de pagar a conta de água, de luz em dia. Tem empresa que faz empréstimo na conta de energia elétrica. Então, essa questão do superendividamento, ela deve muito ser revista. Mas ela tem que ser analisada, tem que ser tratada por quem conhece o superendividamento, ou por quem já viveu o superendividamento. Quem de nós nunca ficou devendo e recebia 70 ligações das empresas de cobrança por dia, né? Quem analisa esses processos deveria pelo menos conhecer esse tipo de situação. Eu tô até estranhando que não tocou ainda. Acontece, é raro, mas acontece muito. Então, precisa sim de uma sensibilidade do julgador, do juiz, para entender também que nem sempre quem está
em situação de superendividamento tá porque quer. E a lei fala, o Código de Defesa do Consumidor fala do consumidor de boa fé. Então, aquele que pega o dinheiro para estourar o cartão, a lei não interessa. Sim. Entende? Então, precisa também... Olha quantas variáveis. Porque assim, é óbvio, você tem tipos e tipos, né? Você tem o cidadão, por exemplo, que se endivida para comer, para vestir, para morar. E você tem aquele que se endivida a partir de luxos que quer, né? Vou para a praia. Eu vou trocar o carro, Acabou. vou porque eu mereço. A gente conhece gente assim. Quer dizer, agora, não dá para você tratar no mesmo peso, né? A lei 1481, que é a lei do superendividamento, ela trouxe algumas exclusões para aplicação dela. Tipo, qual a origem da sua dívida? Isso, né? O crédito imobiliário não aplica, a lei do superendividamento, compras tidas como supérfluo. O Guilherme comprou um carro para levar a filha para a escola. Legal. Comprou um carro para levar o fulano ao médico. Legal. Comprou uma Ferrari para levar a filha para a escola. É uma outra situação. Entende? Então, a lei ela trouxe isso de maneira muito esperta, muito inteligente, essa aplicação. Mas falta a sensibilidade ainda do judiciário. Falta o entendimento também do consumidor, porque é difícil, olha só, a audiência de conciliação num processo de superendividamento. O Guilherme devedor, Marcos Vinícius advogado, todos os credores do Guilherme, e é feito ali uma leitura da situação financeira do Guilherme devedor. Então, ele, entre aspas, claro, colocado numa mesa, feito ali desnudo de tudo. E você quer R$50, que é o que ele consegue pagar? Não quero. Então, eu vou dividir os 50 entre os outros 9 que estão aqui. Então, você já pode sair. Então, assim, é uma situação muito complicada. Constrange. Nem todo mundo entende a necessária aplicação, realização dessa audiência. E tudo isso é muito prejudicial para o consumidor. Então, acaba afastando. Tanto que eu faço. Vou me esconder. Não atendo mais telefone. Vou pegar um outro empréstimo para pagar um empréstimo. Se aí... Vou correr atrás de agiota, que é a pior ideia. Pior. Nós tivemos um seríssimo problema assim, há alguns dias aqui na cidade, que inclusive culminou no falecimento, e não vamos entrar no mérito de quem está certo ou errado, mas aquilo ali, a contratação de um dinheiro caro desse jeito, é desespero. Parte do desespero, sem dúvida. O filho chorando, quero pai com fome. E aí? Entende? Então, não é só... O problema é mais sério do que a gente... Não é o que eu ia falar, não é só a defesa do consumidor. Começa com a defesa do consumidor. E é uma questão social muito forte. Séria, muito séria. São os desafios, né? Quer dizer, então você tem hoje uma legislação, mas que ainda precisa talvez de uma sensibilização de quem julga, né? Precisa de coragem, precisa de enfrentamento, discussão e debate honesto a respeito, não jogar para a torcida, vamos discutir. Nós realizamos... E uma participação também, talvez, mais forte da sociedade, né? Sim. Se organizar nesse sentido. Olha, muitos absurdos a gente via lá nos balcões do Procon. Muitos. Por exemplo, financeira ter a senha do INSS de aposentado, saber quanto ele ganha, onde ele está gastando, entende? Não, mas ela é minha amiga. A gente ouvia lá. Não, mas quem está te vendendo dinheiro a 18% ao mês não é teu amigo. Não é. Né? Nós realizamos o congresso no ano passado, agora, dia 15 de março, comemoramos o Dia do Consumidor. Há um ano atrás realizamos o Congresso de Defesa do Consumidor, temas de altíssima relevância. O superendividamento foi tratado lá, o racismo, as relações de consumo tratados lá também, e precisa discutir. À medida que a gente traz esses temas, tira ele da gaveta e traz ele para a mesa de debate, fica muito mais fácil para que quem está se sentindo prejudicado, quem tem um problema desse guardado em casa, possa ter coragem primeiro e depois possibilidade de buscar ajuda, buscar auxílio, para se ver livre disso tudo, cara. É muito complicado. E a gente está falando de direito, não é de favor. Então, respeitar o Código de Defesa do Consumidor é uma obrigação da empresa, e simples assim. Pois é, e a gente fica aí na torcida, na expectativa para que isso realmente
mude, né? Ou melhore, ao menos. E, claro, mais uma vez eu quero lembrar, e a gente está ressaltando aqui, essa importância da população, da sociedade civil se organizar nesse sentido. O que você falou, o fórum que você realizou foi muito interessante, o congresso, na verdade, né? Isso é o que traz as pessoas para discutir, né, o assunto, para isso virar algo real, palpável, para ganhar um enfrentamento. Porque senão fica realmente escondido, esquecido, e parece que não existe, né? E aí você fica só com alguns pontos assim de sonoridade muito baixo. Isso não é um assunto, Marcos, que é tratado numa mesa de bar, num almoço de família, numa ceia de Natal. Não é um assunto que é tratado. À medida que a gente fomenta o debate, fomenta a discussão, o consumidor entende que ele não está sozinho nessa. Que existe o advogado, que existe o judiciário, que existem saídas para aquela situação nebulosa e tumultuada que ele está vivendo, né? Então, ele não é devedor sozinho, ele não é superendividado, o Guilherme não é o único superendividado em Marília, né? Porque senão ficaria fácil também de resolver. Quanto que é? 30 mil, 100 mil? Vou fazer uma vaquinha, arruma, zerou, vida que segue. Mas não é. Essa situação assola hoje mais da metade das famílias brasileiras. E isso tudo precisa ser discutido, precisa ser debatido, de novo, com clareza, com honestidade de propósito, para que a gente consiga solucionar a situação e para que o consumidor, juntos com o seu advogado, junto com outros consumidores endividados, possam buscar alternativas para sair daquela situação, né? Quantas vezes a gente não pegou as contas em casa e, olha, tem todas as contas aqui, eu vou ter que escolher quem eu pago, entende? Pagar o juro mais alto, né? Vou pagar o juro mais alto, é o cartão de crédito, é o limite do banco, mas o que dá mais trabalho para cobrar é o seu Zé do mercadinho. Todo dia tá na porta de casa. Então eu vou pagar seu Zé, porque se eu perder o crédito no seu Zé, não tem mistura semana que vem. Entende? Então isso tudo faz parte de um pacotão, de um arcabouço que empurra o consumidor pro canto, pra margem, e é muito difícil sair dessa situação. Mas com coragem, com enfrentamento, com as estratégias adequadas junto à justiça, com certeza o consumidor pode judicializar isso tudo e vai se ver livre da situação depois da conclusão do seu plano de pagamento. Me vem algo à mente aqui, até aproveitando, deixando esse papo que é muito difícil, né, de a gente tratar, mas é extremamente importante. Mas eu queria falar um pouco ainda de uma situação que a dona de casa, o consumidor de uma forma geral, tem que estar atento, que são para produtos vencidos em supermercados, né? Ao se deparar com uma situação como essa, o consumidor deve fazer o quê, Guilherme? Bom, primeiro que existe um acordo entre o PROCON e a APAS, né, que fala que sempre que houver um produto vencido, o consumidor tem direito a outro igual, mesma marca, tamanho, dentro do prazo de validade sem custo nenhum. Nós recebemos, e recebo até hoje... Não, sem custo nenhum não. Vamos pensar aqui. Eu comprei esse óculos, tá? E esse óculos eu levei ele para casa e eu vi que ele está vencido. Ou então nem levei. Percebi lá na gôndola, na hora que eu peguei o óculos, opa, esse óculos está vencido. Certo. Que são duas situações. Tá, então vai. Primeiro, supermercado. Encontrei lá uma caixa de leite vencida. Tá. Pego a caixa, põe no carrinho, chamo o gerente, tá vencido. Ele necessariamente tem que recolher essa caixa de leite e me dar outra, para eu levar para casa sem custo graciosamente. Nenhum. Exato. Porque você teria colaborado com a empresa. É um muito obrigado por você, consumidor, por ter me avisado que o meu... Mas você sabe que isso de fato não acontece, né? Muitas vezes acontece. Existem algumas empresas que relutam em aplicar essa... E olha que loucura. Eu tive uma experiência pessoal que... trocou, mas eu já tinha pago e ficou pago. Então, mas aí que tá, é assim, são duas situações. Quando a gente está no âmbito do supermercado, essa é a regra. Tá. À medida que a gente vai para casa com o produto e lá percebe, tecnicamente não tem muito o que fazer.
Por quê? Eu poderia ter já um lá vencido e tal. Exatamente. Exatamente. O litro de leite ele não tem O código de barra não consegue definir. O código de barras é de todos. De todos. O que daria para talvez condicionar o lote. Lote, tá. O lote que eu tô vendendo aqui. O lote não vem no cupom. No cupom. Então, mas todo lote que eu tô vendendo aqui é 1, 2, 3. O lote que você tem lá é 4, 5, 6. Entendi. É uma discussão. Sim. Mas assim, faz sentido. Tecnicamente. Eu já tava com raiva do mercado. Deixa eu pedir. Tô brincando. Tecnicamente, o consumidor tem que olhar. É lógico, cabe denúncia. Supermercado vendendo produtos vencidos é absurdo. É absurdo. E principalmente. Eu até entendo que eles. É um lapso. Eu não acredito nesse desejo de. Vou vender assim mesmo. Não. Acho que passa despercebido, talvez. Mas não dá para ser. Sendo muito bonzinho. Tá sendo bonzinho. Não dá para ser relapso com o alimento. Não pode. É um risco, né? Exato. O direito à informação é um direito. Nossa, é um direito básico, fundamental, que está lá previsto no código. Vamos pensar que a padaria do Guilherme, por lapso, não informou que determinado produto tem glúten. Determinado consumidor que é alérgico come e morre. Desculpa, é um lapso. Não tem lapso. Entende? Então... Você me arrebentou agora. Não foi a ideia, desculpa. Foi para demonstrar efetivamente a gravidade da situação, né? Principalmente produtos que no supermercado é tudo, produtos alimentícios. Nem vou te dar mais água. O consumidor consome isso, pode ter certos problemas. Sim. E o Marcos Vinícius, dono do supermercado, que profético isso. Com esquecimentos lá. Ele poderia ter montado uma farmácia, poderia ter feito qualquer outro ramo, aderido a qualquer outro ramo de atividade. Ele escolheu o mercado, então é um ônus dele. Tem consumidores, como a gente já ouviu, que vão no supermercado esconder produtos para daqui a 5 dias procurar aquele produto e achar vencido. É ônus do negócio. É a situação ideal? Não é. Cara, meio criminoso, né? Na minha concepção. Mas também, o supermercado tem câmera, consegue verificar tudo, consegue saber de tudo que está acontecendo e pode fazer uma análise um pouco mais criteriosa. Voltando para a pergunta. Produto vencido no supermercado é uma prática que não pode existir, é crime contra as relações de consumo. Caso o consumidor encontre um produto, pode solicitar a entrega de um gratuito. Caso não, também ele pode procurar o judiciário para reparar os danos, porque isso aí não é um crime só contra ele, é contra a saúde pública. Existem normas sanitárias, existem normas de defesa do consumidor, produtos inadequados, produtos vencidos, assim como produtos sem origem, né? Na época, agora na Páscoa, não vou comprar ovo de Páscoa, está caro. Comprar um bichinho de pelúcia que eu comprei no rapaz ali que traz da onde. Também é muito perigoso. Então, assim, são normas rígidas, normas protetivas do consumidor que devem ser observadas. O mercado tem que se preparar. São 100 mil itens. Hoje um supermercado grande, aí, às vezes tem até mais que isso, trabalha com menos itens. Não quero, eu não tenho lucro. Então, à medida que você aumenta também o controle, aumenta a fiscalização. É isso aí. Quero agradecer, Guilherme Moraes, pela presença aqui. Uma honra te receber. Advogado especialista em defesa do consumidor, colunista do nosso Marília Hoje. Obrigado, é sempre uma honra, Guilherme. Eu que agradeço. Obrigado. É um prazer muito grande estar aqui, inaugurando essa terceira temporada aqui do podcast. Gostaria de te desejar muita sorte. Você sempre foi um cara que abraçou muito a defesa do consumidor. Hoje o órgão de defesa do consumidor está onde está, esteve com a gente aí onde esteve, muito também pela sua colaboração. Imagina. Então, muito obrigado. A nossa cidade merece pessoas assim como você e conte sempre com a gente. Guilherme Moraes está aí, advogando, trabalhando em prol da população ainda, correndo atrás e sempre pelo lado do consumidor, que é quem merece todo cuidado, todo critério, e na dúvida, não compre. É a parte mais frágil da relação.
Aprendi isso. É isso aí. Muitos anos ouvindo isso. Valeu, Guilherme Moraes, o nosso entrevistado de hoje aqui no Hoje Tem Conversa, que fica por aqui. A gente tá de volta na semana que vem com mais um Hoje Tem Conversa, sempre agradecendo aos nossos patrocinadores, a Oralsim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, também Esmeralda Shopping, Colégio Água Viva, Ventilador e Casa Viva Melhor, móveis e decoração. Também a gente quer saudar aqui a Unimar, a Universidade de Marília, também está com a gente aqui, marcando presença, a nossa Ventilador e Casa, lá na Avenida República, quase esquina com a José Bonifácio. É uma linha realmente incrível de patrocinadores, apoiadores, gente que confia no nosso trabalho. Diferenciado, né? Essa linha, olha aí, ó. E o nosso Grupo Prever com a Cliniprev também, e a gente agradece muito pelo carinho. E o nosso podcast está de volta na próxima semana, direto aqui da CPM, a casa do podcast Marília, que nos recebeu de maneira tão especial. Grande abraço e até a próxima.